Aparentemente, não deve ser uma aeronave, ok? Um avião. Devido à performance dele no que diz respeito à velocidade e também pelo local que ele está voando. Vida inteligente fora da Terra. Você acredita que existe? Bom, talvez algum dia essa pergunta seja respondida. Mas hoje o que temos são apenas perguntas e especulações. E acredite, todos nós estamos em busca de respostas. Eu disse todos, até mesmo os mais céticos. É por isso, por exemplo, que a Força Aérea Brasileira há décadas guarda em arquivos relatos, áudios, fotos e vídeos de OVNIs, ou seja, de objetos voadores que não puderam ser identificados. Os documentos foram enviados por civis e por militares e atualmente contam com quase 800 relatos de avistamentos de OVNIs aqui no Brasil. E talvez você não saiba, mas todos esses registros são armazenados no Arquivo Nacional e estão disponíveis ao público. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre os 3 casos mais perturbadores de supostos avistamentos de OVNIs e aliens que aconteceram aqui no Brasil. Preparado? Então seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Boco, o 7º filho. Os 3 casos mais perturbadores de OVNIs e aliens no Brasil. Número 1. Caso Vilas Boas. Esse não é apenas um caso perturbador. É talvez o caso mais bizarro que existe. E mais, é a primeira alegação de abdução da história do planeta Terra. Por isso, não sei se me surpreende ter acontecido logo aqui no Brasil. O evento supostamente ocorreu em 16 de outubro de 1957, ou seja, há mais de 60 anos atrás. Segundo Antônio Vilas Boas, um brasileiro que vivia na região rural da cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, por 2 vezes, naquele mês de outubro, ele havia avistado uma forte luz branca que batia em sua janela. Mas naquele dia 16, coisas ainda mais enlouquecedoras teriam acontecido. Naquele dia, enquanto lavrava a terra em seu trator, Vilas Boas alega ter sido abordado e abduzido por seres de outro planeta. Já dentro da nave, ele disse que foi despido e teve o seu sangue coletado através de uma ventosa grudada em seu queixo. Após essa sessão enigmática de exames, Vilas Boas relatou que foi trancado em uma sala com uma alien do sexo feminino. Segundo a sua descrição, ela tinha grandes olhos azuis, cabelo loiro, quase platinado, e pelos ruivos na axila e no pubis. Com a alienígena, ele teria tido várias relações sexuais e, antes que ela fosse embora, teria apontado para a sua barriga e para o céu, como se quisesse lhe dizer que ele teria um filho em outro planeta. Assim que a alienígena saiu da sala e suas roupas lhe foram entregues por aliens que, segundo o rapaz, usavam trajes especiais e capacetes. Ele disse que até teria tentado pegar um objeto da nave para mais tarde validar a sua história, mas assim que perceberam, tomaram o objeto da sua mão. O caso foi divulgado pela primeira vez por um jornal americano anos mais tarde do ocorrido. Por conta disso, nenhuma investigação foi feita no local naquela época. Até então, a favor de Vilas Boas, como evidência do caso, existia apenas o seu relato e as marcas que foram deixadas em seu corpo como consequência da suposta abdução. Vilas Boas morreu em 1991, aos 56 anos de idade, encerrando sua vida juntamente com qualquer possibilidade de confirmação do caso. Número 2. Operação Prato. O ano era 1977 e disso eu me lembro muito bem. Aquilo foi muito mais do que aterrorizante aos meus ouvidos na época, com 10 anos de idade. E essa foi a maior operação militar
do mundo que tinha como objetivo investigar avistamentos de OVNIs. Nesse caso, muito mais que avistamentos. Batizada de Operação Prato, ao todo foram 3 meses de investigação. Mais de 200 testemunhas, 500 fotos registradas e 16 horas de gravações em vídeo. O único problema é que, segundo o capitão da aeronáutica que comandou a operação, todas essas provas não foram devidamente divulgadas pelo governo. E, de fato, poucos são os registros disponíveis sobre o caso. Mas, afinal, o que foi que aconteceu ali? Tudo começou quando moradores do povoado de Colares, Mosqueiro e Ananindeuá, no Pará, começaram a relatar o avistamento de luzes que, durante a noite, sobrevoavam a região. Com o tempo, os relatos ficaram mais sérios, porque esses raios luminosos passaram a supostamente atacar os moradores da região. Segundo a médica psiquiátrica Velaide Cecim, responsável pela unidade de saúde de Colares, as vítimas chegavam ao hospital com microfuros, como se agulhas tivessem perfurado os seus corpos. Eles relatavam que o seu sangue havia sido sugado pelas luzes e, por esse motivo, na região, os raios luminosos ficaram conhecidos como chupa-chupa ou luz vampira. Outros sintomas também foram diagnosticados nessas vítimas, como queimaduras de primeiro grau, crise nervosa, dores de cabeça, fraqueza, tremores generalizados e paralisia. Dia após dia, mais aparições de luzes surgiam e mais pessoas relatavam ter presenciado o fenômeno. Com isso, houve pânico geral e os moradores desses pequenos povoados, com medo, decidiram reagir da forma que podiam. Eles acendiam fogueiras, soltavam fogos de artifícios, rezavam o Pai Nosso, porque muitos acreditavam que se tratava de algo demoníaco, e chegou a tal ponto que o prefeito decidiu recorrer ao Exército Brasileiro. Foi aí então que o caso se tornou uma operação militar, e representantes da aeronáutica, chefiados pelo capitão Irangê de Holanda, juntamente com o psiquiatra Pedro Ernesto Póvoa, foram enviados ao Pará. Em um primeiro momento, o psiquiatra escutou cerca de 80 testemunhas que lhe relataram ataques de luzes insólitas, e ele deu o seu veredito. Para ele, se tratava de uma histeria coletiva. Mas foi aí que tudo mudou, porque em 4 de dezembro, segundo o capitão Holanda, que chefiava a operação, ele e sua equipe de militares viram presencialmente pela primeira vez algo sólido e incomum, e não apenas luzes. Em seu relato, ele disse que se tratava de um troço enorme, com cerca de 100 metros de comprimento, que sobrevoava o rio Guajará-Mirim. Ele teria o formato de uma bola de futebol americano e, supostamente, dentro dele havia uma criatura extraterrestre que o comandava. Fotos e vídeos teriam sido registrados no momento, mas, segundo o capitão, em uma reunião realizada com urgência no dia seguinte para contar o ocorrido ao brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que era o comandante do 1º Comando Aéreo de Belém, os fatos foram atentamente ouvidos. Porém, a missão foi imediatamente suspensa. Até hoje não se sabe o motivo do cancelamento da operação, mas o capitão Holanda, 20 anos mais tarde, cedeu uma entrevista contando em detalhes tudo o que sabia da operação. Foi nela que revelou a existência de mais de 500 fotos e 16 horas de vídeos que, segundo ele, nunca foram divulgados. 2 meses após conceder a entrevista bombástica, o Irangê de Holanda, o capitão responsável pela Operação Prato, tirou sua própria vida. O fim trágico da última testemunha do caso, que ainda era viva, causou ainda mais dúvidas e inquietação, como vocês devem imaginar. E eu pergunto a vocês, o que será que o capitão Holanda realmente viu? Por que a operação foi cancelada? Qual a verdade por detrás dessa história? E, infelizmente, apesar de ter sido a maior operação militar oficial que investigou a aparição de OVNIs na história,
ela não nos trouxe respostas, apenas nos trouxe ainda mais dúvidas. Número 3. Noite oficial dos OVNIs. Esse é provavelmente o mais famoso caso de avistamento de OVNI no Brasil. E o que chama a atenção nele não é a repercussão que teve, mas a importância que teve. Afinal, vocês conseguem imaginar o quão sério tem que ser um caso de avistamento de OVNI para que uma coletiva de imprensa seja organizada no dia seguinte a fim de alertar o país? Bom, foi exatamente isso que aconteceu. No geral, é relativamente comum, ou pelo menos mais fácil, nos depararmos com casos de avistamentos de OVNIs ou até de encontros com extraterrestres que surgem assim sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova ou comprovação dos fatos. Mas o caso que nós te apresentamos agora ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs e foi noticiado na imprensa do Brasil e do mundo. Tudo aconteceu em 19 de maio de 1986. Naquele dia, alguns objetos estranhos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Como a invasão do espaço aéreo de um país é um caso de risco à segurança nacional, imediatamente foi ordenado que 2 caças no modelo F-5 e Mirage saíssem das bases aéreas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás. Mas a coisa era muito mais complexa do que se imaginava. Não se tratava de aviões, drones ou mísseis. Se tratava, na realidade, de 21 objetos voadores que fugiam do padrão de tudo que já foi visto e, por isso, não podiam ser identificados. Os objetos surgiram no radar da aeronáutica no mesmo dia e praticamente ao mesmo tempo, mas em locais diferentes. Eles estavam espalhados e sobrevoando 4 estados brasileiros: o Paraná, o Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Toda essa caça aos OVNIs pôde ser vista nos céus dos 4 estados e durou um total de 3 horas. Os relatos e os áudios desse evento se tornaram os registros mais importantes da ufologia brasileira. Devido à dimensão e à gravidade do ocorrido, no dia seguinte, dia 20 de maio, o ministro da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, se viu na obrigação de convocar uma coletiva de imprensa para explicar para o Brasil o que havia acontecido. E bom, a explicação do evento só ocorreu na teoria, como vocês devem imaginar, até porque na prática, até os dias de hoje, não se sabe ao certo o que de fato aconteceu naquele dia. E você, acredita em extraterrestres? Ou que eles já sobrevoaram o planeta Terra? Acha que tudo não passou de um mal-entendido? Qual seria a explicação mais lógica, assim, a mais provável? Me responde aqui embaixo nos comentários. Se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu gostei e, claro, se inscreva no canal, porque isso dá uma força enorme pra gente. Falou? Não toma nem um minuto seu. Hoje eu tô ficando por aqui e aguardo você na próxima. Até lá. Tchau, tchau.